Olá, eu sou o Luís Lopes dos Morphle Architects e venho trazer-vos mais um tutorial em Grasshopper. Desta feita é a continuação de um tutorial que tinha feito anteriormente, que era este de dividir um objeto em costelas, em perfis e plasmá-las num plano para depois enviar a corte numa máquina de corte numérico ou CNC. Na altura, para não alargar mais o tutorial, deixei por aí o exemplo, até porque me falha um pouco a memória do computador e como tal não consigo fazer o resto do tutorial ao mesmo tempo que estou a falar. Já o plasmei aqui num algoritmo, ou seja, no que resta de um algoritmo, e vou passo a passo dizendo como fazê-lo. O que nós queríamos neste tutorial era conseguir a tal união macho-fêmea das peças, ou seja, ter uma peça que venha assim e ter outra peça que esteja assim, e onde as duas encaixem com uma união macho-fêmea. Neste primeiro processo que eu estava a fazer aqui, tal não sucedia, como podem ver. Não há aqui os cortes nas peças de onde as outras peças vão encaixar. Então é isso que vamos fazer agora neste tutorial. No tutorial anterior nós acabamos aqui nestes dois comandos orient, como podem ver é o componente que orienta as peças no plano, e agora vamos começar aqui já a tratar de fazer essas peças, essas uniões macho-fêmea que eu tinha acabado de falar. Para tal, vamos buscar este componente que se chama BRAP e RAP, que é a interseção entre dois BRAPs, que temos aqui em Intersect e em Physical. BRAP e RAP. A este componente vamos lhe dar os dois inputs, que são estes dois perfis que estão como sendo superfícies, ou seja, tanto estas como estas. Vamos conectá-las então ao componente de interseção para perceber onde é que são as interseções entre estas duas superfícies. Como podem verificar, já as podemos ver ali, as interseções, e em seguida destas interseções eu criei ou encontrei uma forma de fazer a espessura dessas mesmas peças de união. Para já, essas peças de união, umas vão ter que ser cortadas em cima na peça e as outras em baixo, para conseguirmos esse tal efeito macho-fêmea. Para tal, movi estas linhas de união, não sem antes dar um graft aqui e um flatten aqui, um graft no input e um flatten no output. Não sei porquê, mas não me estava a funcionar bem. É um bocado redundância quase, mas não sei porquê não me funcionou bem sem este graft aqui. Portanto, aconselho-vos a pôr o primeiro graft no input A e depois o flatten nas curvas. E então já temos para cima e para baixo o início das nossas peças que vão subtrair a cada uma destas peças transversal e longitudinal massa para que consigamos essas uniões macho-fêmea. Então, para tal, eu o que fiz foi extrudir estas peças segundo um vetor. O vetor que eu utilizei foi este vetor que tínhamos aqui das superfícies para depois orientá-las. Utilizei a normal destas superfícies para encontrar então aqui umas peças que, como podem ver, estão já a ser construídas para extruir
numa direção e noutra direção, para depois conseguir a tal união macho-fêmea que eu tanto falo. Em seguida, o que eu fiz foi dar mais uma extrusão, neste caso estas peças de cima em X, que é o vetor que está neste sentido, em X às peças de cima e em Y às peças de baixo. Como podem ver, elas estão uma sobre a outra, mas eu as de cima fiz extruir para lá e as de baixo extruir na outra direção. Pronto, e com isto já teríamos estas duas peças que vão ser as nossas, vai ser o que vai subtrair massa às outras principais. Então construir as outras principais era simples, era extrudir, estas nossas superfícies, tanto estas como estas de cima, era extrudi-las com esta espessura que eu estou a dar para todas as peças, que neste caso é 0,50. Portanto, posso já pôr o preview desta on e veem que já está extrudido, e vou pôr esta também on e veem que também já está extrudido. Estas de baixo fiz em Y e as de cima extrudi em X. Ok, então para isto depois só haveria que fazer a diferença, ou a diferença booleana, neste caso, entre umas peças e outras, neste caso entre estas peças e estas peças, para criar o tal encaixe mais fêmea. Agora vou apagar aqui um pouco o preview off, para verem que o tal encaixe já existe, embora aqui esteja a ver pouco, mas nota-se que já há aqui um rasgo na peça. Pronto, o mesmo vou fazer para as de cima. Neste caso agora vou só tirar o preview deste e vou ligar o preview deste, e começam a ver já que também no mesmo caso já que estamos a apagar os previews deste, e começam a ver já aqui também o encaixe mais fêmea a funcionar perfeitamente. Pronto, depois o que eu fiz basicamente foi um botão de bake. Podem encontrar o bake no Launchbox. Tem aqui o botão de bake no plugin do Grasshopper Launchbox. Dá bastante jeito, porque podem pôr tudo, podem introduzir aqui tudo, desde a cor da layer, a cor do objeto, o nome do objeto, a layer que querem, e depois dão-lhe este botãozinho para que o mesmo objeto fique baked, ou seja, fique sólido. A única coisa que eu não fiz foi plasmar todas estas peças, esta atualização das peças já com os recortes orientadas nos planos. Mas seria tão simples como retirar daqui este troço de algoritmo e colocar aqui à frente depois das diferenças, e o Grasshopper iria plasmar todas estas atualizações nestes planos. Ok, e é tudo. Espero que continuem a praticar e espero que continuem a seguir o nosso canal. Obrigado.